Nossos objetos de conhecimento da aula de hoje é os estados físicos da matéria, o calor sensível e o calor latente. Nós vamos estar falando então sobre a aula 1 e a aula 2, que é os estados físicos da matéria, então ela aborda esse tema. A aula 3 e a aula 4 abordam o tema calor sensível, e a aula 5 e a aula 6 abordam o calor latente. O que são os estados físicos da matéria? Bom, os mais conhecidos estados físicos da matéria são 3, né? Nós temos aqui, então, o sólido, o líquido e o gasoso. Qual é a diferença? A diferença tá na aglomeração, na estrutura física dessas moléculas, né? No estado sólido, nós percebemos que todo material em estado sólido, ele tem uma forma definida, então ele tem um formato definido e ele tem um volume definido. Por quê? Porque as moléculas, elas são rígidas e unidas, né? Em um retículo cristalino, que é imperceptível ao olho humano, mas o que é importante notar é que nós temos, então, no estado sólido, formato definido e volume definido. Isso não acontece com os fluidos, né? E o que são os fluidos? O estado físico líquido é um fluido e o estado físico gasoso também é um fluido. Os fluidos não possuem forma ou formato definido. Eles precisam estar em algum recipiente para que a gente tenha um formato. Então, eles não têm um formato definido. Mas eles possuem, por exemplo, o estado físico líquido possui um volume definido, né? Porque se você pegar uma quantidade de água líquida e colocar ela em um recipiente e você medir o volume do recipiente, o volume do recipiente coincide com o volume do líquido que está contido dentro desse recipiente. Então, não tem forma definida, mas eu tenho como mensurar o volume a partir de um recipiente, né? Aí, essas partículas nesse estado da matéria, elas possuem mais uma liberdade de movimento. Não significa que elas estejam desligadas, mas elas têm uma liberdade de movimento e com essa liberdade de movimento é que dá a viscosidade, né? Então, no estado líquido, nós temos aí uma maior mobilidade das moléculas e por isso que esse estado tem essa característica de fluido, né? No estado gasoso, nós não temos nem forma definida e nem volume definido, né? Por quê? Porque as moléculas, elas estão em agitação muito grande e espaçadas umas entre as outras. A atração molecular de uma molécula para outra é muito pequena. Então, elas estão muito espaçadas. Não tem como eu definir o volume e nem o formato do gás. Aqui nós temos, então, as transformações físicas, né? E os estados físicos. Aqui nós temos o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Existe uma diferença de vapor para gás, mas a gente não vai entrar nesse detalhe no momento. O que nós precisamos entender agora? Nós precisamos entender que existem nomes para mudança de estado físico, tá? Então, eu tenho o estado físico sólido. Quando o sólido recebe energia, o estado físico sólido, vamos pensar na água. Então, nós temos um cubo de gelo. Quando ele recebe energia, ocorre um processo endotérmico. Por quê? Porque ele recebe energia e as moléculas vão começar a se agitar. Essa energia vai ser transformada em energia cinética, que vai aumentar a temperatura do corpo. Posteriormente, essa energia vai parar de ser transformada em energia cinética e vai ser transformada em energia potencial de agregação, que é o quê? É mudança de estado físico. E nesse processo de mudança de estado físico, nós vamos ter a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido. A mesma coisa vai acontecer se o líquido continuar recebendo energia, né? Primeiro aumenta a temperatura e posteriormente vai mudar de estado físico do líquido para o vapor. Esses são os processos endotérmicos, que é recebimento de energia, absorção de energia, né? Ele está recebendo energia. O sistema absorve energia
e varia a temperatura e depois muda de estado físico. O processo exotérmico é o oposto, ele não recebe, ele faz liberar. Vamos pensar aqui no vapor. Quando você libera a energia do vapor, ele volta para o estado líquido, né? E esse procedimento é chamado de condensação ou vaporização, tá? Mas é a vaporização inversa. A direta é quando ele vai do líquido para o vapor. No estado líquido, quando ele continua liberando energia para o meio, né? Ele continua liberando energia. Essa energia não está mais entrando no sistema, ela está saindo do sistema. Então, ele vai solidificar, que é mudar do estado líquido para o estado sólido. Pode ocorrer do estado sólido e ir direto para o estado de vapor? Pode. A gente chama de sublimação direta, né? E do vapor para o sólido é sublimação inversa, tá? Então, entendidos, né? Processos exotérmicos, ocorre liberação de calor. O calor é uma energia que se propaga. E no caso, ele está saindo do corpo. Quando está saindo do corpo, é exotérmico. Exo, externo, saindo. E endotérmico é entrando no sistema. A absorção de calor no sistema. E calor sensível, portanto, é quando o corpo recebe ou cede determinada quantidade de calor, mas aquela energia ela vai ser toda convertida em energia cinética, que é o quê? É a movimentação das moléculas do corpo, que está diretamente ligada à variação de temperatura. Então, se está relacionada à variação de temperatura, nesse momento não haverá mudança de estado físico, somente variação de temperatura. Nós temos aqui a equação do calor sensível, que é a equação fundamental da calorimetria, né? Que envolve o quê? Envolve a variação de temperatura. Cuidado com os sinais aqui de calor. Quando o calor for positivo, significa que o corpo absorveu a energia, né? Essa energia ela entrou no sistema. E quando o calor for negativo, significa que o sistema perdeu energia. A energia saiu do sistema que você está analisando. Ele perde energia, ele libera. Então, cuidado com as palavras liberar, perder, ceder, né? Significa sair e o sinal vai ser negativo, tá? Calor latente, por outro lado, não varia a temperatura. O que acontece com calor latente? No calor latente, o corpo está ou ele está absorvendo ou cedendo energia para o meio, mas aquela energia vai ser transformada em energia potencial de agregação. Se ele estiver absorvendo, a energia potencial de agregação é de separação. Portanto, ele está ganhando energia e as partículas estão se movimentando e se distanciando. A mudança de estado físico está ocorrendo nesse sentido. Caso ele ceda energia, essa energia vai ser transformada em energia potencial de agregação de aproximação. Então, as partículas vão se aproximar. A tendência é de solidificar. E está relacionado somente à mudança de estado físico. Então, quando a gente falar em calor latente, não pense em variação de temperatura, porque no calor latente não há variação de temperatura. Ocorre somente mudança de estado físico da matéria. E aqui nós temos a equação para o calor latente, né? Que depende, então, da massa do corpo e o coeficiente de calor latente, que vamos ter valores específicos, vamos pensar aqui na água, né? O calor latente de fusão, que é a mudança de estado físico da água, o calor latente de fusão da água vai ser 80 calorias por grama, tá? É a quantidade de energia que a água vai precisar receber para mudar de estado físico, né, no caso do sólido para o líquido, em gramas. E aqui vai ser negativo se o processo for inverso, ou seja, se ela passar do líquido para o sólido, né? O processo de solidificação, então o valor vai ser negativo, ela tem que ceder 80 calorias por grama. No processo de vaporização, ela está no estado líquido, vai passar para o vapor, então ela precisa de 540 calorias por grama para fazer isso.
Se eu quiser o processo inverso, passar do vapor para o líquido, que é a liquefação, eu vou precisar ceder. Então, sinal negativo significa liberar, perder energia. Eu vou precisar ceder 540 calorias por grama. Vamos então pensar resumidamente. Calor sensível está associado à variação de temperatura e a equação fundamental da calorimetria corresponde então ao calor sensível. Calor latente está associado à mudança de estado físico da matéria e a função ou a equação correspondente é a QMAL, né? Quantidade de energia absorvida ou cedida é igual à massa do corpo vezes o calor latente. Vamos observar esse esquema aqui então. Nós temos cubos de gelo e está variando a temperatura e está mudando o estado físico da matéria. Quando há somente variação de temperatura, ele vai absorver energia. Quando ele absorve energia do meio, o gelo vai derreter. De menos 30 até 0, continua ainda gelo, né? Então, aqui o calor é sensível, porque variou a temperatura, mas o estado físico continua o mesmo. Porém, quando chega em 0 graus Celsius, toda a energia que o sistema está recebendo vai ser transformada em energia potencial de agregação, mudando o estado físico da matéria. Então, ele vai começar a derreter, porém, a temperatura não muda nesse processo. Ele começa a derreter e observe que, por mais que tenha uma lascazinha de gelo ainda na água que já está líquida, a temperatura continua 0 graus Celsius. Então, aqui é calor latente. Quando que passa de 0 graus Celsius para cima? Quando acaba todas as lascas de gelo. Acabou as lascas de gelo dentro da água, aí sim vai começar a variar a temperatura para mais, né? Então, ele vai continuar recebendo energia, que é um processo endotérmico, e aí vai variar a temperatura de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Isso aqui é calor sensível, tanto aqui como nesse processo aqui também, que vocês observam que ele continua vapor, né? Em 100 graus e 120 mudou a temperatura, mas o estado físico é o mesmo. Portanto, aqui, de líquido para gasoso, mudou o estado físico, é calor latente. Então, atenção agora para os exemplos. Primeiro exemplo, um copo térmico contém a água a 50 graus Celsius e o conjunto copo térmico mais água possui capacidade térmica igual a 40 calorias por grau Celsius. O sistema é colocado sobre uma mesa e, após algum tempo, sua temperatura diminui para 40 graus Celsius. Qual foi a perda de energia térmica para o ambiente nesse intervalo de tempo? Se ele falou que vai haver uma perda de energia, então eu já sei que o calor que eu vou achar vai ser negativo, porque aconteceu uma perda de energia. Haverá variação de temperatura? Sim, porque antes estava 50 graus Celsius, né? O copo térmico contém água e os dois juntos estão a 50 graus. Depois eles passam a ter 40 graus Celsius, os dois juntos. E se vai ter variação de temperatura, então o calor é sensível. A equação correspondente a calor sensível é a equação fundamental da calorimetria, né? Que é aquela que a gente apelidou de Ki-macete. Ki-macete. Aqui, observe que massa vezes calor específico é a capacidade térmica que ele menciona aqui, né? Então, eu não tenho a massa nem seu calor específico, mas eu tenho a capacidade térmica, então eu posso substituir M vezes Czinho pela capacidade térmica, que é o Czão. Aí eu substituí, porque eu tenho esse dado, tá? Então, vai ficar como? 40, e a variação de temperatura, que é final menos inicial. Então, 40 menos 50 dá menos 10. E 40 vezes menos 10 dá menos 400 calorias, né? Então, foi essa a quantidade de energia térmica cedida, perdida para o ambiente nesse intervalo de tempo. Esse sinal negativo aqui comprova que o corpo perdeu energia, como eu falei anteriormente. Um próximo exemplo, um pouquinho mais detalhista, você precisa pensar muito para responder ele, né?
E assim como outros que tem, né, de conjunto de sistema, de várias situações. Pense o seguinte, determine a quantidade de calor em quilocalorias, então é 1000 calorias, necessária para um bloco de gelo com 2 kg de massa, inicialmente a menos 5 graus Celsius, seja aquecido até a temperatura de 5 graus Celsius. Aí ele dá aqui os dados, né, o calor específico do gelo, a gente já sabe que o calor específico da água é 1, então é uma coisa que a gente tem que ter em mente, calor específico da água líquida é 1, e do gelo é meio, tá? Calor latente de fusão, porque o gelo vai ser fundido, é 80 calorias. Então, pensa só, eu tenho aqui o gelo a menos 5 graus Celsius e eu quero que ele chegue a 0 graus Celsius, tá? Então, aqui vai haver uma variação de temperatura, então é calor sensível. Quando ele chega a 0 graus Celsius, ele continua recebendo energia para variar a temperatura dele, porém, ele precisa derreter primeiro. E para derreter, mudança de estado físico, calor latente, difusão. Então, ele vai derreter todinho, depois que ele derreter, é que ele vai começar a variar a temperatura de novo. E como ele vai variar a temperatura até 5 graus Celsius, aqui nós temos calor sensível novamente, tá? Então, a nossa quantidade de calor total vai ser o calor sensível na primeira situação, que é de gelo, o calor latente de mudança de estado físico, do gelo para o líquido, e o calor sensível na segunda situação, que é de 0 até 5 graus Celsius, que já é a água líquida, tá? Nós vamos chamar só de água. Bom, então continuando, lembrando, calor sensível é aquela equação fundamental da calorimetria. Eu especifiquei aqui que está no estado, né, físico ainda sólido, que é o gelo. Aqui vai haver uma mudança de estado físico do gelo para a água, que é do sólido para o líquido. E na segunda situação vai haver variação de temperatura novamente, mas já está no estado líquido, que a gente chamou de água. Substituindo os valores, observe o seguinte, ele falou que havia uma massa de 2 kg, eu coloquei em grama, por quê? Porque o calor específico do gelo é dado em calorias por grama e não em calorias por quilograma. Então, você tem que colocar quilograma em grama. Então, ficou 2.000 gramas, vezes o calor específico do gelo, que é meio caloria por grama, vezes a variação de temperatura dessa situação aqui, que é final menos inicial. Então, a situação final é que chega até 0 graus e a inicial é que está em menos 5 graus, tá? Mais 2.000 gramas, de novo, que é a massa, vezes o calor latente de fusão, que é 80, mais 2.000 gramas novamente, que é a massa, vezes o calor específico já da água, que é 1, vezes a variação de temperatura ocorrida. Final, que eu quero que chegue até 5 graus, menos o inicial. Que situação é essa? É aquela que ele está em 0 e vai até 5, então a inicial é 0. Então, 2.000 vezes meio dá 1.000, né? E 1.000 vezes 5, porque 0 com menos 5 dá 5. Então, aqui dá 5, aí fica 5 aqui, mas aqui deu 1.000. Por isso que aqui deu 1.000. Tá? Então, pense o seguinte, 2.000 vezes 80 dá 160.000, aqui 2.000 vezes 1 dá 2.000, 2.000 vezes 5, 10.000. Continuando, 1.000 vezes 5 deu 5.000, eu só baixei os 160.000 aqui eu baixei os 10.000 e agora eu vou somar. 10 mais 5 vai dar 15.000, 15.000 mais 160.000 dá 175.000 calorias, que são 175 quilocalorias, ok?